vai entender o que significa uma fração. Vem comigo. A gente fala muito de fração. Fração é uma parte de alguma coisa. Uma parte de uma pizza, uma parte do seu orçamento da sua casa. Então vamos entender direito o que é isso, tá? Primeiro, quando a gente representa uma fração, a gente representa um número, um traço e outro número embaixo. O número de cima a gente chama de numerador, o de baixo, denominador da fração. Então vamos dar um exemplo. Normalmente os exemplos se dão com pizza, mas eu resolvi fazer um exemplo com chocolate. É mais fácil de desenhar. A Isabela comprou um chocolate que tem 4 tabletinhos, 4 partinhas iguais. E ela comeu uma parte, que está aqui sinalizada em vermelho, das 4. Então, ela comeu 1/4 da barra de chocolate. Já a Helena comprou a mesma barra, dividida em 4 partes, e comeu dois tabletes, 2/4 da barra de chocolate. A Júlia comprou a mesma barra e comeu 3 partes dos 4 tabletes daquela barra. Comeu 3/4 da barra. Então, o que a gente está vendo? Que o denominador, aqui a letra B, ele representa em quantas partes o inteiro foi dividido. E o numerador, quantas partes foram, no caso aqui, saboreadas, tá? Então, 1/4, 2/4, 3/4. Mas agora, o Luca comprou a barra e comeu a barra inteira. Ele comeu 4/4. Mas agora vamos ver uma coisa diferente. O André estava com fome, comprou 2 barras, comeu a primeira inteira e comeu 3 tabletes da segunda. Então, cada inteiro está dividido por 4, mas ele comeu um inteiro, que são 4 partes, mais 3, 7. Comeu 7/4. E o Marcelo comprou as 2 barras e comeu as 2 inteiras. Comeu 4 pedaços da primeira e 4 pedaços da segunda, 8/4. Né? Então, aqui nós vimos as representações de fração, mas essas frações, elas têm umas denominações diferentes. Por exemplo, quando o numerador é menor que o denominador, isso quer dizer que você comeu uma parte do inteiro, que é menor do que o inteiro, né? Comeu, por exemplo, 1/4, a gente diz que é uma fração própria. Então, aqui no caso da Isabela é uma fração própria, porque ela comeu uma parte de 4. Helena também é própria. Comeu 2 partes de 4. A Júlia também é própria. Comeu 3 partes de 4. Vamos pular esse do Luca, a gente volta para depois. Vamos ver esse do André. André comeu um inteiro e mais 3, 7/4. Quer dizer que o numerador é maior que o denominador. A gente chama isso de uma fração imprópria. Sempre que o numerador for maior que o denominador, uma fração imprópria. Isso quer dizer que tem mais do que um inteiro. E esses números, eles podem ser representados de um outro modo. Por exemplo, 7/4 é um tablete inteiro mais 3/4. A gente pode representar que 7/4 é igual a 1 inteiro e 3/4. A gente chama isso aqui de um número misto. Misto por quê? Porque eu estou usando um número inteiro e uma fração. Então, sempre que você tiver uma fração imprópria, você pode escrever ela assim ou em formato de número misto. Né? Agora, vamos ver o caso do Luca e do Marcelo, que comeram as barras inteiras. No caso do Luca, uma barra e no caso do Marcelo, 2 barras. É uma fração, 4/4, é uma fração. Mas isso daqui é 1, né? É o tablete inteiro. E no caso aqui do Marcelo, é 2. Tá? Então, esses 2 casos aqui, a gente diz que é uma fração aparente. Parece uma fração, mas na verdade é um número inteiro. É isso, aparente.
E no caso aqui do Marcelo também é uma fração aparente. Quando é que a fração é aparente? Sempre que o numerador for um múltiplo do denominador. Olha aqui é 4 vezes 1. Aqui é 8 é 4 vezes 2. Se alguém tivesse comprado 3 barras de chocolate e comido as 3 inteiras, ia ter comido 12 pedacinhos, que é 3 vezes 4. 12 dividido por 4 igual a 3. Então, sempre que o denominador, na verdade, o numerador é um múltiplo do denominador, é uma fração aparente, tá? Então, aprendemos aqui, o que é fração, porque para lidar com fração a gente tem que saber sempre com o que a gente está lidando, tá? Essa é a primeira aula de uma série de aulas de fração. E se você gostou, me manda um like e eu te espero na próxima aula de fração.